Olá, tudo bem com vocês? Hoje irei contar um novo relato. Este relato é de uma enfermeira e um paciente muito estranho. O caso do sangue que não aceitava nenhum outro. Relato de Cleotilde, técnica de enfermagem no interior do Rio Grande do Sul. Olha, eu já vi coisa demais nesse hospitalzinho aqui do interior, viu? Trabalho na enfermagem há mais de 15 anos, e se tem uma coisa que a gente aprende é que nem tudo dá para explicar com um livro de medicina. Mas o que aconteceu no inverno de 2020, aquilo me tirou o sono por semanas. Até hoje, quando escuto algum barulho estranho no corredor à noite, é dele que eu lembro. Era uma quinta-feira gelada, coisa de junho ou julho, bem no auge da pandemia. O hospital já estava um caos com tanta internação e pouco pessoal, mas aquele dia foi diferente desde o início. Chegou uma ambulância daquelas do SAMU com um paciente desacordado, todo quebrado. Tinha sofrido um acidente de moto numa estrada de chão, perto do mato fechado, quase na divisa do município. O nome dele era Edemar, uns 40 e poucos anos, corpo forte, barba mal feita e uns olhos. Bom, eu nem vi os olhos dele direito na chegada porque ele estava desacordado, mas depois eu chego lá. Com ele veio uma mulher, a dona Norberta. Estava trêmula, pálida e com um lenço preto amarrado no cabelo. Disse que era prima dele, mas que os dois se criaram como irmãos, morando juntos num sítio antigo da família. O jeito dela me incomodou logo de cara, um misto de medo e devoção, sabe? Ela não chorava, mas parecia mais nervosa que o normal. Quando o doutor Silveira perguntou se ela queria esperar a recuperação dele para levá-lo para casa, ela só balançou a cabeça e disse: "Ele não pode ter alta, pelo amor de Deus. Não deixem ele sair daqui. Se sair, alguém vai morrer." A gente ficou se olhando sem saber o que dizer. A gente ouve de tudo, mas aquilo ali foi diferente. Um medo sincero, quase supersticioso. Enfim, o Edemar foi internado. Estava com múltiplas fraturas, mas o mais preocupante era a perda de sangue. Precisava urgente de uma transfusão. Coisa corriqueira, né? Mas aí começou o estranho. Chamamos o laboratório para fazer a tipagem sanguínea dele e preparar a transfusão. Só que o sangue dele não batia com nada. Nem com A, nem com B, nem com AB, nem com O. Nenhum reagente dava resultado certo. O sangue coagulava estranho. Formava uns grumos na lâmina. E o mais assustador foi quando a biomédica me chamou e disse: "Cleo, é como se o sangue dele rejeitasse os outros. Parece vivo demais, entende?" Eu ri, nervosa. Sangue vivo demais. Que diabos era isso? Fizemos novos testes. Trocamos o material, mudamos o equipamento. Até chamamos a regional para mandar uma amostra para Porto Alegre, ver se era defeito nosso. Mas a resposta veio igual. Inconclusivo, coagulação anomala, reação incompatível com padrões humanos conhecidos. E enquanto isso, o Edemar continuava desacordado. A Norberta não arredava pé do hospital. Dormia numa cadeira dura do lado de fora da UTI. Um dia, eu levei um café para ela e perguntei de leve o que ela quis dizer com aquilo de "alguém vai morrer se ele sair daqui." Ela respirou fundo e disse: "Ele tem uma maldição. Não é culpa dele. Quando ele era pequeno, um bicho mordeu ele no mato. Meu avô dizia que era um guará preto, coisa do diabo. Depois daquela noite, nunca mais foi o mesmo. Nas luas cheias, ele sumia e voltava machucado, sujo, com o olhar de quem não era mais gente. Teve vez que acharam gado estraçalhado no sítio vizinho, e ele com marcas de arranhão no corpo. Eu queria rir, dizer que isso era só história de campanha, mas o olhar dela, ela acreditava. De verdade. E eu comecei a pensar. Dias se passaram, e o Edemar começou a acordar. Meio grogue no começo, depois foi ganhando consciência. Quando abriu os olhos pela primeira vez, eu juro que senti um arrepio. Os olhos eram de um verde tão escuro que pareciam pretos. E tinham um brilho, não sei explicar. Não era brilho de gente doente. Era predador. O mais estranho é que ele não parecia lembrar do acidente. Ficava quieto, olhando para o teto, murmurando coisas em voz baixa. Uma noite, fui trocar o soro dele e ouvi ele dizendo: "Não deixe eu sair, a lua está chegando." A lua cheia estava para vir no fim daquela semana. O doutor Silveira,
Cético que só ele, disse que era delírio. Mas eu via o cansaço nos olhos dos outros. A gente não conseguia estabilizar o sangue dele. Qualquer tentativa de transfusão piorava o estado dele, como se o sangue novo fosse um veneno. Na sexta-feira, dia de lua cheia, a energia do hospital caiu por uns segundos. Nada demais, normal para essa região. Mas no exato momento em que a luz voltou, os aparelhos do quarto do Edmar começaram a apitar. A pressão despencou, a frequência cardíaca disparou. Então o monitor ficou reto. Parada cardíaca. Fizemos de tudo. Massagem, adrenalina, desfibrilador. Nada. E quando tiramos o lençol que cobria o corpo, vimos que as unhas dele tinham crescido e os dentes estavam mais afiados do que qualquer dente humano. O corpo dele estava rígido demais, mas sem o frio da morte. Era como se algo ainda vivesse ali. O doutor Silveira, branco como papel, mandou que tudo fosse registrado como parada cardíaca súbita. Mas entre nós, ninguém acreditou naquilo. A Norberta foi embora no dia seguinte, carregando uma caixa pequena com as coisas dele. Antes de sair, me olhou nos olhos e disse: "Agora ele está em paz. Mas se um dia vocês verem outro sangue que rejeita todos os tipos, fujam. Fujam e não olhem para trás." Desde então, ninguém mais falou no Edmar. Mas às vezes, nas madrugadas de plantão, eu penso: será que era mesmo um lobisomem? Será que ele morreu ou só dormiu? Porque teve uma noite, bem no mês seguinte, durante outra lua cheia, eu juro que eu vi um uivo vindo da serra. Longe, mas alto o suficiente para gelar a espinha. E eu nunca mais consegui doar sangue. Bom, gente, este foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado e não esqueçam de curtir e se inscrevem no nosso canal. Tchau!